Craque, admita, você, eu e todo o resto tem aquele medinho da tecnologia dominar tudo e todos, não temos? A ficção fomenta isso, é normal, mas o avanço da tecnologia também coopera com esse temor. A evolução está em todo canto e obviamente não deixaria de estar no gramado. A cada dia que passa, a robótica e a tecnologia estão cada vez mais infiltradas no futebol. E eu não duvido que daqui a uns anos, o Hendrick tenha que cobrar um pênalti contra o T-3000 de Exterminador do Futuro. Brincadeiras à parte, hoje o nosso objetivo nesse vídeo vai ser dissecar como o futebol e a tecnologia estão caminhando juntos, mas também vamos ver o quão prejudicial isso pode ser. Vamos mapear os grandes avanços tecnológicos do futebol nesses últimos anos, craque. A grande instalação da tecnologia no futebol foi com a vinda do VAR, ou Video Assistant Referee, que é basicamente o árbitro assistente de vídeo. Essa primeira ferramenta de revolução foi usada pela primeira vez há 7 anos, em 2016. O seu primeiro teste foi num jogo holandês das equipes PSV e FC Eindhoven. Desde então, a ferramenta foi popularizada em todas as principais ligas do mundo e é imprescindível para o futebol. O sistema de 12 câmeras de rastreamento analisa o jogo e enviam dados 500 vezes por segundo para a sala de vídeo. O sistema também mapeia o corpo de cada jogador em 29 pontos e ainda conta com um sistema de impedimento semiautomático. O sistema age na checagem de regularidade de gols, de marcação de pênaltis, cartões vermelhos e por aí vai. O sistema serve para auxiliar a palavra final do juiz. Mas por que tantos torcedores acham que o que veio para facilitar as decisões nos jogos, na verdade, acaba atrapalhando? Esta parcela considerável diz que a imprevisibilidade do juiz se perdeu. Para eles, o lado folclórico do futebol se perde, como o caso da Mano de Deus, de Maradona em 86. O terror dos ingleses nada mais é do que uma das grandes lendas do futebol e teve dependência direta com a decisão do juiz. Outra questão é o quão estagnado um jogo pode ser. No próprio futebol americano, que há tempos utiliza destes softwares e hardwares de detecção, muitos jogos passam minutos paralisados por conta das conferências, minutos esses que poderiam mudar rumos de jogos. Por bem ou por mal, este é um ponto importante. Afinal, o lado dinâmico do futebol, que é sim igual, é podado em prol da tecnologia. Em suma, o que desagrada essa parcela é o quão frio o esporte mais caloroso do planeta pode se tornar. Obviamente, são argumentos que precisam ser tratados com reflexão, mas não são completamente corretos, afinal, a tecnologia também traz frutos. O VAR tende a ter um saldo positivo em suas decisões, mas há sim pontos a serem melhorados. A codificação e transmutação do que era um trabalho manual e humano em dados não se aplica apenas nos 95 minutos de disputa. A tecnologia é rotineira na vida dos clubes. Computadores já estão vindo para análise de desempenhos, relatórios físicos, técnicos e afins. Os sistemas ficam de olho em novas possibilidades de novos jogadores promissores, além de avaliar contratações e seus trâmites. A ciência de dados auxilia na comissão técnica e diretoria do clube. O cientista de dados do Internacional, Eduardo Silliman, diz que no Inter e nos times como um todo, muitas das informações são extraídas de algoritmos e automatizações de processos. A inovação tecnológica no esporte está realizando uma transformação em toda a modalidade. Um bom uso da inteligência artificial e da leitura de dados pode trazer os melhores aspectos da modernidade. Nos últimos anos, o conceito de metaverso se fez presente no futebol. Na metade de outubro, a ideia foi introduzida nos gramados pelo próprio Cristiano Ronaldo. A empresa que usou o ídolo português como chamariz foi a empresa ZujuGP, que quer trazer o futebol ao ambiente de metaverso. O metaverso é um ambiente digital criado para promover diferentes experiências para os usuários. Você poderia entrar em um metaverso em que você está na comemoração do Pentacampeonato Brasileiro, por exemplo. A plataforma promovida pelo CR7 trazia como principal atração uma simulação de uma partida com o próprio CR7, que na época jogava pelo Manchester United. A própria CBF também já ingressou na área. Em 2022, a Confederação Brasileira introduziu a seleção no metaverso. Esse começo foi através do minigame Arena Seleção, que prometeu uma experiência imersiva que incluía a seleção brasileira em uma experiência imersiva.
O minigame foi posto na plataforma interativa de games da Garen Blockman Go. O jogo permitia que os usuários se reunissem em partidas, que acabariam após 5 gols do time vencedor. A intenção da CBF era a inclusão do público infanto-juvenil pelo meio digital. A CBF alega querer focar no mercado dos games, por exemplo. Mas, craque, será que essa seria a melhor maneira? Fica a reflexão. O futebol é afetuoso e caloroso, a essência dele é o contato. Vamos ver onde esse distanciamento pelas vias dos videogames pode dar, mas vamos esperar que incentive a juventude a sentir o futebol de verdade. Já falamos muito de como a tecnologia pode ser uma atração esportiva e de alguns males menores dela. Mas como ela de fato pode acabar com o futebol e com o esporte como um todo? Bom, é simples. A tecnologia pode interferir no esporte convencional a partir do momento que ela para de auxiliar na gestão dele para começar a competir. Sim, atletas robôs já são uma realidade e um dos exemplos de intervenção direta da tecnologia no esporte. Um exemplo é o robô bípede Cassie. O robô inventado na Faculdade de Engenharia de Oregon State University, nos Estados Unidos, foi produzido pela Agility Robotics. Ele simplesmente quebrou o recorde mundial na prova de 100 metros rasos entre os experimentos robóticos e é basicamente um atleta robótico da modalidade olímpica de corrida no atletismo. Ele é a máquina bípede mais rápida da história. Cassie pode iniciar sua corrida em 15 km por hora, ou seja, cumpre os 100 metros em 25 segundos, enquanto a média normal do humano fica de 9,97 a 11,74 km por hora. Bolt pode ficar tranquilo com seu recorde de 9,58 segundos, mas até quando? No Japão, outro exemplo é a ideia de treinamento da seleção feminina de vôlei, que treina utilizando robôs que bloqueiam as bolas enviadas pelas atletas. O curta da Nike de 2014, que trata a tecnologia de forma cômica, na verdade pode retratar um futuro não tão distante. Na animação, os grandes astros como Neymar e CR7 foram substituídos por duplicadas cibernéticas e sem o calor humano, o futebol se tornou chato. As máquinas possuem maior potencial de eficiência, as máquinas não possuem brechas para o erro vindo do sentimento humano. Mas isso que deveria ser a maior força delas, também pode ser a fraqueza. As máquinas não torcem, não emocionam e nem cativam. Elas não movem multidões e não possuem a raça de um atleta. E aí voltamos ao clichê. O futebol pode acabar pelo potencial das máquinas, mas pode ser defendido pela determinação humana. Precisamos nos manter vigilantes para evitar que comissões técnicas inteiras sejam reduzidas a poucos cientistas de dados na frente de computadores. Da mesma forma que os atletas não podem ser substituídos por robôs, a tecnologia deve ser uma ferramenta e não uma inimiga. A modernidade é necessária em tudo e não só o futebol, mas que todos os esportes sejam beneficiados com isso. Novos segmentos profissionais serão abertos no mercado esportivo, e isso é uma das maiores formas que a tecnologia tem beneficiado as modalidades. Que a tecnologia continue auxiliando no processo tático, competitivo e físico dos atletas, e que tanto a matéria humana como a matéria digital se complementem. Craque, as máquinas vêm para ficar. Basta colocarmos a tecnologia nos seus lugares de maior aproveitamento. E o resto é resolvido no bom e velho modo de disputa em quadra, da atmosfera caótica que dá prazer de sentir. Que as máquinas não criem super robôs, mas sim transformem nossos atletas em super atletas, como no uso da medicina hiperbárica em lesões. Mas fiquem tranquilos, se tudo der errado, o máximo que vamos ver vai ser um verdadeiro robozão entrando no lugar do nosso robozão que usa camisa 7. Brincadeira, que isso não aconteça. Se você ficou até aqui, é porque gostou do comentário. O apoio que você tem dado ao Guru vem sendo incrível. Continue ajudando a gente para o GE ser o maior portal de informações esportivas do mundo. E eu não estou falando do Globo Esporte. Deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva e deixe o seu comentário. Valeu!